Fala, rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você tá no Geral Pode, aquele podcast, aquele papo que todo mundo pode participar e geral deve se inscrever no canal. Já tá inscrito? Somos 23 mil amigos aqui no YouTube, mas a gente quer muito mais, a gente quer chegar muito mais longe. Então, se inscreva no canal, já tá inscrito? Então manda pra alguém, traz um assinante, traz um inscrito aqui pra gente, que a gente vai gostar muito de falar cada vez com mais gente como você, gente legal. Se for gente chata, manda pra outro canal, manda pra outro podcast. Pra cá não, pra cá a gente quer energia boa, beleza? E aí, já tá lá no Instagram? @geral.pod. Segue a gente lá no Instagram. Sugira quem você quer que a gente traga aqui. De repente tem alguém, não precisa ser famoso. Aqui geral pode. Não precisa ser aquela pessoa que tem milhões de seguidores. Não, aqui geral pode. Pode ser uma pessoa que tem uma história legal para contar. Pode ser alguém que quer divulgar o negócio. Pode ser algum empresário. Pode ser algum profissional liberal. Enfim, quem tiver alguma história para contar, quem quiser sentar aqui e bater um papo, geral pode fazer isso, ok? Agora, tem aqui, ó, QR Code na tela. Se quer gravar o seu projeto aqui no Geral Pode, vem falar com a gente. A gente vai ter o maior prazer de te receber aqui, bater um papo, colocar o seu projeto em cima da mesa e depois levar para o seu público. Ou furar a bolha, falar com outras pessoas. De repente você está limitado àquele teu nicho de clientes, aquele teu nicho de assinantes, de ouvintes. Então, aqui a gente vai tentar levar para outras pessoas o seu projeto, a sua profissão, o seu negócio, a sua marca, ok? E hoje a gente vai receber aqueles papos que a gente sempre, eu acho que você sabe e o algoritmo também reconhece que é o tipo de assunto que eu mais gosto. Se você olhar o cenário, você vai entender que aqui é o lugar que a gente mais gosta de falar, o que a gente mais gosta de falar aqui nesse lugar é televisão. O que eu gosto de falar é dramaturgia. E a gente tem o prazer de receber aqui hoje um ator que eu já vi que é da minha geração, então a gente vai bater uma bola aqui sobre a trajetória dele, sobre televisão, sobre teatro, enfim, sobre arte. Marcos Tardim. Ô, Rodrigo, obrigado. Que bom te receber aqui, irmão. Prazer é meu estar com vocês nessa casa tão iluminada. Obrigado. Acompanho o teu trabalho, parabéns. Valeu, pela entrega, cara. Pela diversidade dos teus convidados, dos diálogos. Prazerzão, uma satisfação estar contigo. Obrigado, te receber aqui, legal pra caramba. E pra quem ainda te vê, porque eu sempre gosto de trazer aqui, na verdade a primeira pessoa que eu falei isso foi com Cláudio Cinti. Eu falei com ele sobre coadjuvante. Eu tinha um projeto lá atrás, quando eu comecei, eu tô há 23 anos na profissão, e eu tinha um projeto lá atrás que eu pensei até inicialmente em fazer a minha monografia sobre coadjuvante. Porque eu acho que a importância que tem no humor, o escada, que tem o coadjuvante para dramaturgia, eu acho fantástico. Então, eu sou apaixonado por aqueles atores que ficam ali dando a verdade para a cena. Eu não sou um admirador, embora eu goste muito de arte, eu não sou o admirador do monólogo, eu gosto da troca. E aí, para quem talvez te reconheça o rosto, reconheça você dos teus trabalhos, mas que não te conhece como pessoa, que não sabe o teu nome, se apresenta pra gente. Ô, meu amigo, prazer. Sou o Marcos Tardim, ator, 46 anos. Venho nessa jornada aí há 20 anos, já trabalhando basicamente na televisão, teatro, cinema, publicidade, internet agora nos últimos anos. E você falou uma coisa muito interessante, porque isso acontece muito. As pessoas encontrarem na rua ou em diversas oportunidades, mas eu te conheço, mas... de onde? Eu não tô... Aí a gente começa, às vezes, a destrinchar ali. Você assiste isso, assisto. Lembrei. É disso. E falando, por exemplo, de determinados projetos, até, por exemplo, da Record, né, o público deles lá, eles que são muito envolvidos com aquelas histórias, eles conhecem cada passagem, cada detalhe. Independente do personagem, eles lembram o contexto e trazem ali são leais, novo. Né? Eu lembro que foi naquele momento assim, assado. E eu geralmente falo muito para as pessoas. É claro que o protagonista ele está todo dia dentro da nossa casa. Ali durante horas, numa semana, meses. Sim. Então, mais especificamente, a fixação acontece no protagonista. Ou melhor, nos personagens principais. Sim. Só que uma história, você que é um apaixonado e um estudioso da TV...
ela é contada por diversos personagens. Do núcleo principal, do núcleo secundário, personagens periféricos. Tudo isso que constrói a potência de uma obra. As melhores histórias não necessariamente são dos grandes personagens. E o mais interessante que eu vejo... eu sou apaixonado por telenovela, eu amo novela. Não sei se você lembra, novela é um negócio que existia há uns anos atrás. Existia um negócio chamado telenovela, que era fantástico. Hoje também existe, mas existe menos. Mas enfim. Mas eu gosto daquela novela. Novelão que a gente chama. Novelão. Eu sou filhote daquela coisa... Janete Claire, Silvio de Abreu, mas... Agora ele não tá mais, mas ele tava ali no núcleo de... Ele era o chefe do núcleo de TV, de dramaturgia, tudo. Mas foi um novelista fantástico. Benedito Rui Barbosa, Aguinaldo Silva. Então, assim, Gilberto Braga. Gosto dessa novela raiz mesmo. É uma coisa que me pega muito. E as grandes novelas que eu me apaixonei sempre tiveram esses núcleos... auxiliares, coadjuvantes ali, sempre me chamaram muito a atenção, e eu acho que isso cativa muito o público. E também, o que me parece é o seguinte, e talvez isso seja uma percepção de público, a gente se coloque ali, na novela, como esses núcleos. Que tem aquele núcleo lá que tá todo mundo observando, aí tem naquela casa, aquela família daquele jeito, naquela outra, e tem a minha família. Como se nós fizéssemos parte de mais um núcleo que está ali orbitando nos protagonistas. Eu acho, assim, eu gosto muito, cara, de ver uma novela legal que dá espaço. Tem autores que dão muito espaço para esses não protagonistas. Eu acho muito legal isso, quando isso acontece. Inclusive escrevendo algumas trajetórias para esses personagens secundários, né? Eu entrei agora em Família Tudo, interpretando um personagem lá, o Marcelo, um carioca que chega em São Paulo... amigo da Nanda, que é a mãe ali do personagem do Plutão e tal. Então teve um movimento envolvido num drama lá, numa questão polêmica, enfim, da história, né? Do envenenamento lá do restaurante e tudo mais, enfim. E a gente fica sempre na expectativa de que mais histórias sejam escritas para o personagem ter sequência. Mas esses personagens periféricos, eles muitas vezes não têm uma jornada com início, meio e fim. A verdade é essa. Vocês têm hoje, quando você entra numa novela, você não tem nenhuma segurança, nenhuma garantia de que vai chegar até o final? Se você tiver ali no núcleo principal, secundário, estabelecido como os personagens que vão desenvolver a história do início ao fim, sim. Que isso já é estabelecido lá atrás. Já na sinopse, né? lá. Já na sinopse. São 40, 50 personagens, que hoje as novelas estão curtas, né, Rodrigo? Inclusive as novelas das 9. Orçamento, né? As novelas das 9, que na época de Manuel Carlos chegavam a ter 200 personagens. Colegas que eram contratados no início da novela, passavam a novela inteira e não gravavam. Porque ele não escrevia, ele esquecia. Ele esquecia. Que era muita gente, 200 personagens. E o personagem não entrava. E muitas vezes o cara ficava preso na obra. E tava lá e não tava. Tava com o nome nos créditos lá. Que era bom por um lado, né? Um vínculo empregatício. E por outro, ele não trabalhava e não podia trabalhar fora dali. Que tava vinculado. E hoje as novelas das 9, você para, só você pegar e olhar os créditos. 50 personagens. E as das 7, das 6 também 40. É pouca gente. O que para nós também é complicado, porque fecha o mercado, que né? A empregabilidade ela vai sendo ali espremida. Porque as novelas estão curtas não só nos tempos de exibição, como também... enxutas, né? Os núcleos. Você via antigamente, toda novela da Globo principalmente, a primeira fase era sempre internacional, aqueles lugares lindos, maravilhosos, uma super produção. Cara, os caras cortaram isso de toda forma. Não é uma crise, eu acho que é uma adequação orçamentária. Porque a gente via também atores que tinham aí 20, 30 anos de contrato, que nesse período fizeram 3, 4 novelas. O mundo mudou, né, Rodrigo? Mudou, cara. A Globo hoje não investe mais só em teledramaturgia da TV aberta. Tem o streaming, investe no streaming. Então, investe em outros produtos. Tudo bem, o Big Brother tem aí, porque 24 anos. 24 anos. 24 edições. Não deixou de ser um produto, que é um produto barato, mas um produto que entrou ali como, que eu acho que hoje ainda é o produto principal da empresa. Paga muita conta. Paga mais até às vezes do que a novela das 9. Né? Não, paga muito mais. Pois é. Eu já vi que é mais barato. O orçamento, o faturamento do Big Brother é disparado. É mais do que todas as novelas das 9 da temporada, do ano. Acho que uma e meia, eu acho, quase 2. Então, assim, é um absurdo. O que também
é um sinal de alerta, porque se a gente for parar para pensar, o que é o filé mignon da TV? Era o jornalismo, né? Sim. O jornalismo para ganhar credibilidade e a novela para ganhar público. Ainda temos os anúncios na hora da novela, ainda são caríssimos, mas hoje eles têm que dividir, porque hoje a gente tem 50% do público já na internet. Sim. Então é um sinal de alerta. O streaming para você chega de que forma? Você já tem produção, já fez muita coisa no streaming? O que ele mudou no teu conceito de empregabilidade? Não trabalhei no streaming ainda, falando dos principais canais, das principais plataformas. Eu estava até conversando com a rapaziada aqui antes. Eu me associei a um projeto independente ali no pós-pandemia de um filme com foco em chegarmos na Amazon. Naquela época existia uma abertura, era um outro contexto de mercado, eles recebiam projetos por monetização. Até a produtora principal do nosso filme, Represália, estava com uma entrada na Amazon e hoje mudou muita coisa, né? Hoje eles produzem muita coisa, Hoje eles produzem os conteúdos deles e tem, por exemplo, a Netflix tem especificações técnicas dos produtos que eles compram. Então você não vai rodar um longa no iPhone 15 ou em qualquer uma dessas câmeras, por exemplo, e achar que você vai vender tem na que Netflix, estar adequado. Você não vende. É a câmera tal, com a especificação tal. Existem critérios técnicos de qualidade, na verdade. Sim. Em que eles estabelecem que quando, por exemplo, nesse projeto nosso, nós fomos ver, por mais que fazer cinema é caro, pra caramba. né, qualquer câmerazinha barata e a diária é R$1.500, R$2.000, diária. Isso, para uma câmera. Barata, assim. Aí nós entendemos que o mercado tinha mudado. A própria Amazon hoje já tem um critério muito mais rigoroso em relação a produtos externos, porque eles começaram a produzir os conteúdos deles. Mas se criou um novo mercado. A cada 6 meses, né, senta-se na mesa para colocar os projetos ali à venda, né? Então, o legal dessa história é que várias produtoras independentes começaram a se articular para produzir conteúdos e começaram a gerar emprego, trabalho para atores, técnicos, profissionais do audiovisual, justamente almejando esse lugar de negociação com as plataformas. Porque na verdade, se a gente for pegar, a gente tem aí, ao longo dos últimos... Você está com quanto tempo de carreira? 20 anos já. 20 anos. Jornada. Então começou ali no início do século, não é isso? Se você for pegar... 2001, que eu me formei em 2003, tenho uma trajetória muito no teatro também, me produzindo já há 12 anos. Mas o teatro entra junto com... Já entra nesse momento de 20 anos pra cá? Sim. Entrou eu me junto? formo na faculdade, já começo a fazer umas coisas na televisão. Artes dramáticas você fez? Fiz artes dramáticas. Aonde? Na antiga universidade. Lá na Ipanema? Ipanema. Ah, legal. Exatamente, com Ítala Nandi. Comecei pelas mãos de Cara, Ítala Nandi. Já deu? Eu gosto quando faz isso. Ítala Nandi era um dos meus símbolos sexuais. É minha referência, assim, não só de profissional. De mulher? Como... Não exatamente de mulher nesse era lugar. Minha, cara. Não, exatamente. A minha era nesse lugar. Rapaz, a Ítala Nandi era... Eu lembro de uma... Eu não lembro qual era o nome do produto que era. Na Rede Manchete. E mexeu com o meu imaginário, eu era louco pela Ítala Nandi. Ela já era madura. Eu era apaixonado. E ela é suave, ela fala de uma forma... Eu acho ela muito doce, a forma que ela... mais firme. É uma grande atriz. Muito tempo que eu não vejo nada dela. Ítala, minha amiga querida, um grande beijo. Uma mulher lindíssima. Sensualíssima, provocante. Inclusive, hoje, aos 80... Linda, né? Ítala acabou de ganhar, de ter o filme da Ana Mui Laerte premiado em Gramado. Ah, que legal. Onde ela faz uma mulher oitentona e que o filme da Ana acho que passa por um universo que tem orgias e tal. Então, uma dos comentários mais ácidos que vem rolando do trabalho da Ítala e símbolo sexual aos 80, fazendo orgia com vários homens. No filme tem esse lance. Então... Beijo, que legal. Amiga. Beijo pra ela também. Tomara que eu vou te convidar ela. Chama ela pra vir aqui. Seria um grande prazer. Ela é uma atriz. E essas atrizes que são divas, né, cara? Porque hoje em dia também se popularizou muito essa expressão diva, que a gente usava na dramaturgia de uma forma de reverência tão legal. Banalizou demais, na verdade, cara. Rodrigo, nós vivemos o tempo da banalização. Isso aí. O tempo das relações líquidas e da ausência de referências. Perfeito. Eu chegando aqui, Avenida José Wilker. Porra!
Aí eu pensei na dimensão do Zé Wilker. E se você chegar para muito jovem de 20 e poucos anos e perguntar quem foi Zé Wilker, então, e é uma galera que está conectada à internet, que tem muito mais acesso. Que deveria ter muito mais informação. Então, é assustador isso, porque eu, por exemplo, hoje não tenho a menor inquietação de tipo assim, vou ser esquecido. Não, claro que eu vou ser esquecido. Por mais que eu construa, né, eu estava comentando aqui que a nossa carreira ela é eterna, né? Nós temos aí seu Otton Bastos em cena aos 91, Dona Fernanda Montenegro aos 93, fazendo um espetáculo lindo lá agora, aberto ao público para 15 mil pessoas. Né? Então, assim, ela vai ser esquecida daqui a pouco. Né? Tipo assim, é muito louco esse tempo que a gente vive e é para onde nós vamos. A gente estava também batendo um pouco desse papo aqui, que aí voltando para o streaming, falando do audiovisual, e aí os meninos estavam me perguntando como eu enxergo e como as empresas estão olhando para esse tempo. Está todo mundo tentando se achar. A Globo está tentando se achar. O streaming está patinando. Eu ouvi de pessoas que estão em escalões assim, de gestão, porque houve um investimento pós-pandemia e que não retornou ainda não. A níveis internacionais. Sim. Né? Porque streaming a gente está falando para o mundo. Então, vivemos um tempo onde todos nós estamos querendo entender que momento é esse da comunicação, do audiovisual, da teledramaturgia, das trocas, da humanidade, do ser humano. Para onde estamos caminhando. Daqui a pouco vem inteligência artificial. Quer dizer, o cara vai poder colocar aqui a tua imagem, a tua voz. Fizeram aquele comercial da Volks, né? Com a Maria Rita e com a Elis. Então... Como é que você enxerga isso? Assim, eu ouvi alguma coisa que o Will Smith fez um trabalho internacional onde ele autorizou a inteligência artificial usar a imagem, a voz dele. Enfim, foi algo consentido e acordado legalmente. Então, eu acho que é algo que não tem como lutar. Isso está. A questão é de que forma nós vamos estabelecer essas bases. Que, por exemplo... Limites éticos, né, cara? Também, uma outra discussão que vem se tendo na classe durante os últimos anos é sobre o streaming no Brasil. Que você pega e negocia ali para fazer um trabalho, um projeto, e você vende a tua alma. Você recebe aquele X e não tem direitos conexos, não tem... Não. É para sempre ali, aquele papum e vai embora. Exato. Mas isso é uma falta de... Isso é falta de força da categoria, né? O streaming é esse lugar, a gente está falando das principais plataformas, e até o audiovisual brasileiro está começando a entrar nesse caminho. Né? Ou seja, meio que se guiando e se estabelecendo por essas bases. Então, quer dizer... Enfraquece muito... É complicado. Porque quando você voltando para o que você tá para a tua faculdade lá, quando você entra na faculdade para ser artista, você tem uma outra percepção do que é ser artista. Você se formou em artista. Não que a faculdade te transforme em artista, não é isso. Te forma. É completamente diferente. Provavelmente você já chega na faculdade um artista e você se transforma, você se forma conceitualmente, didaticamente, enfim, teoricamente ali. Mas hoje, você falou aí de um programa que é o maior programa da casa, é o maior programa da televisão brasileira hoje, que é o Big Brother. Mas deixa eu abrir um parênteses antes de você falar nesse tema. Eu entrei na escola de teatro para me formar ator. E dentro da escola de teatro eu me descobri artista e descobri que se eu não me desenvolvesse como artista, eu não sairia dali. Fui reprovado, inclusive. Então, quer dizer, é interessante essa articulação, né? Porque hoje nós vivemos um tempo onde todo mundo tem voz, os influenciadores estão ocupando lugares de atores sem formação e a profissão do ator virou ali um sonho de pais e mães, da mesma forma que jogador de futebol. Então, quer dizer,
o desenvolvimento da capacidade artística que eu acho que todos nós temos, em diferentes direções. O arquiteto é um artista. Sim. O engenheiro, dependendo da obra, é um artista. Niemeyer foi um artista incrível e não era um ator. Sim. Não era um compositor, né? Não era um músico. O marceneiro é um artista. Então é interessante esse lugar, porque muitas vezes... Eu fui tecnicamente querendo... Eu trabalhava num programa de televendas no Shoptime. Antes de começar a faculdade, aquilo era um ambiente de estúdio completamente novo para mim. Eu fui fazer um curso com a Sininha de Paula no Teatro Princesa Isabel. Lembro que eu peguei uma turminha legal e eu fui no movimento de entender essa brincadeira de câmeras e tal. Aí texto, cena, eu me apaixonei por aquilo ali e falei, gostei dessa brincadeira de ser alguém que não sou eu, que fala como se fosse eu, que sente como se fosse eu, mas não sou eu, mas pode ser. Enfim, essa brincadeira meio que esquizofrênica que é atuar. E eu falei, quero me formar. Mas fui num processo de me formar ator. E você se descobre dentro da escola de formação, que eu acho que é fundamental em qualquer área, em qualquer profissão, que é muito mais do que você entender um personagem, se apropriar dele e decorar um texto e interpretar. É uma dimensão do teu eu que você precisa se conectar, se descobrir permanentemente, porque a formação ela não acaba nunca. Dona Fernanda você diz isso. A todo novo trabalho, eu tô começando do zero, eu não sei nada. Né? Sinto frio na barriga antes de entrar em cena. Exato. Então, assim, é interessante até abrir esse diálogo, você vai tá falando de BBB, porque nós vivemos um tempo de muitas distorções, equívocos e desajustes sobre diversos aspectos. É a grande polêmica do momento, influenciadores trabalhando como atores, o etarismo, grandes atores fora da televisão. É a grande pauta do momento. Aí você escala lá, eu tive agora o estúdio de Família Tudo no MG4 junto com Pantanal. Então, Pantanal não, Renascer? Desculpa, errei. Renascer, junto com Renascer. É porque veio uma meio seguida da outra. Mas tem essa sessão. Junto de Renascer. E aí a galera do elenco fica ali usando os mesmos espaços em comum. E aí você vê Malu Mader ali, né? Mas tanto tempo depois, né? Olha quanto tempo volta fora. dela, né? E a gente ali trocando ideia e eu olhando, pô, essa mulher faz parte da minha referência de televisão, Fera Ferida. Top Model, Anos Dourados, Anos Rebelde, pelo amor de Deus. Onde eu comecei a querer pegar onda de bodyboard, foi Top Model. Quem não queria ser filho do Gaspar? Pô, conheci a casa lá no Recreio, falei, conheceu? Pô, que tinha uma vontade de conhecer, cara. Então, assim, é uma das grandes discussões do nosso tempo, as distorções e esses desajustes que nós estamos vivendo e que eles são meio que até compreendidos racionalmente. São? Racionalmente, sim. Porque você vai encontrar ali... O Pedro Vasconcelos, que é um grande querido diretor, amigo, esteve aqui e falou, eu não sou contra a escalação de um influenciador. Não, eu tava falando do etarismo. Da ausência desses caras, não. Não, eu acho que... Não. Porque, de repente, muitas vezes o argumento que se usa é o argumento financeiro, né? O alto salário, vamos cortar porque recebiam altos salários. Gente, a gente pode adequar tudo e ficar bom para todo mundo. Mas, principalmente, quando você faz uma novela, quando você faz um produto dramatúrgico, você precisa agradar quem? O público. E aí foi o que você falou do Pedro aqui, que foi... Eu sempre brinco que a gente está aqui em 120 gravações já, 120 episódios, e o Matheus fez uma trend no Instagram para eu fazer, e qual a entrevista que eu mais gostei, e foi o papo que eu mais gostei, foi o do Pedro. Não pela figura fantástica, incrível do Pedro, que chegou aqui, já estava à vontade, descalço, mas pelo conteúdo que a gente falou aqui. E aí a gente chega com nomes como o Pedro, que pegaram essa transição, tiveram essa referência, que você falou uma coisa que é fundamental em qualquer área, é referência. Então, se a gente não tiver referência, a gente está lascado. E o público precisa ser ouvido e respeitado. O Pedro falou uma coisa muito interessante. A novela não pode chegar, porque a novela já entra na casa da pessoa. Então ela não pode chegar com o pé na porta, sentando no sofá botando o pé em cima do sofá. Não. A dramaturgia ela tem que chegar pela porta. Pedir licença. Quero sentar com a família. Isso vai muito além de posicionamentos políticos, culturais, sexuais. Não, mas é respeito. Sim. Isso aí não está entrando... Quando a gente entra para
e contra o nosso público, alguma coisa está errada. E aí a gente pega atores maravilhosos com menos espaço e a gente pega, e não vamos citar aqui, mas todo mundo sabe, a gente pega pessoas que não são atores. Podem ser celebridades, podem ser famosos, podem ser bem seguidos, mas não são atores. Por que não são? Primeiro que não tem dom. Mas aí se você não tem dom, você pode procurar uma grande escola e tentar achar ali o teu dom, desenvolver o teu dom, treinar o teu dom. Você pode ir para uma faculdade, você pode ir para o curso da Cineia de Paula, como você falou, do Wolf Maia. Enfim, a gente tem inúmeras possibilidades. Mas vamos respeitar o ofício, que eu tenho certeza que muita gente não respeita o ofício, ela quer só os louros, né? Quer só... E aí a gente vê a dramaturgia, eu acho, tá? A gente vê os produtos dramatúrgicos cada vez piores. Não sei se você concorda, mas é difícil, cara. Sim. Existe uma perda de potência. Potência, isso aí. Potência nas histórias hoje que são contadas, principalmente na TV aberta. É um fato. Eu não estou falando aqui nada depondo contra ou a favor. É um fato. Tanto é que o streaming ele vem aquecido em termos de dramaturgia, de histórias potentes, justamente porque tem uma outra pegada. Agora, é algo a se discutir. O porquê, por exemplo, você falando do etarismo, porque não se escreve histórias que você consiga ter núcleos diversos, ricos, em faixa etárias. Que você consiga ter ali o personagem que é identificado com a criança, meia-idade, enfim, que a família inteira sente para assistir e se reconheça. Se reconhecer. É esse lugar. É isso. Você falou aqui da Ítala Nandi. A Ítala Nandi, a gente falou dela aqui como uma grande atriz. Eu falei dela como uma mulher extremamente bonita e sensual. E estamos falando de uma mulher de 80 anos. Sim. Suzana Vieira. 82 ou 3 agora. Então. Suzana Vieira. Eu tive a honra de entrevistar a Suzana Vieira uma vez, fiquei 4 horas falando com ela. Ela parou o shopping inteiro que ela me deu entrevista, falou com todo mundo, tirou foto com o pessoal da limpeza. Aquela mulher é uma potência, aquela mulher é um espetáculo, aquela mulher é um acontecimento. E a gente pega aí, o Tony Ramos e a Suzana Vieira ainda tem bastante espaço, mas a gente pega aí Otton Bastos, cada vez menos. A gente pega aí a Laura Cardoso, ainda tem um carinho ali, mas a gente pega alguns nomes que foram realmente esquecidos. Quando eles ainda conseguem ter, quando ainda são protagonistas, eu acho que eles ainda têm um lastro, um prestígio maior. Agora, a galera, os coadjuvantes, que são esses que eu gosto tanto, cara, parece que é preciso ter só o cenário com coisinhas bonitinhas. Mas eles não trocam. Quando você vai ver um diálogo... Eu vejo essa novela Renascer, que eu comecei até assistindo, mas depois parei de assistir. Tem uns personagens ali, e comparando, sem querer comparar com a primeira versão, que são constrangedores. São atuações constrangedoras. Eu vejo o Irandir, que é fantástico. Que ator Gigante. maravilhoso. Que ator maravilhoso. Gigante. Que cara foda. E vou te dizer mais, pontuando essa tua colocação, principalmente eu não vivi o auge das grandes novelas, né? Que são ali anos 80, 90. Tipo, nem ser safra. Mas você viu como telespectador. Eu comecei a fazer televisão em 2004, no extinto Linha Direta. Caramba. Foram meus primeiros trabalhos na Globo. Eu lembro que eu fiz uns 4 ou 5. Ali foi outubro de 2004, 2005... Aí, logo depois eu comecei a fazer umas coisas na Record. Eu fiz participação em Sete Pecados 2007. Aí, em 2008, eu comecei a fazer uns projetos na Record, que o núcleo de teledramaturgia na Record foi reestruturado a partir de 2005. Isso aí. Eu lembro que eu fiquei 10 anos trabalhando assim com uma certa regularidade na Record. Fiz umas coisinhas na Globo. Aí, em 16, fiz Haja Coração, do Daniel Ortiz, inclusive, participação também. Aí o que eu estou querendo dizer? Para nós que muitas vezes trabalhamos, não nos pensamos... Melhor, até agora aconteceu isso, né? Não é uma escolha. Não estamos nos personagens centrais. Essa deficiência que, de alguma forma, se assim posso dizer, né,
nas histórias tornam ainda mais fugazes essas percepções dos trabalhos, né? Ou seja, o público muitas vezes não se conecta. Não firma, né? Não tem essa... Quando nas grandes tramas, mesmo os personagens coadjuvantes têm potência, têm trajetória, têm referências. E nesse lugar acaba se construindo muitas vezes memórias do público em relação aos personagens e às histórias. Trilha sonora, eu tava... Uma das novelas que eu mais gosto, uma novela simples, cara. A Gata Comeu. Pô, lembro. A Gata Comeu, a trilha sonora da Gata Comeu, se eu ouvir a música, qualquer música daquela trilha sonora, eu vou lembrar de uma novela que tem 40 anos. Luiz Carlos Arutin, não sei se você lembra desse. Ele era um ator que... Ele era um velhinho meio 7-1, que... Porra, essa novela, ele era muito legal. Ele era tio do José Maier. José Maier, outro exemplo também. Então a gente vê uns atores que eram personagens pequenos de uma novela de 40 anos. E a gente lembra. A gente pega ali Zezé Polessa como a Naná de Top Model, um personagem ali de sensacional. 30 e poucos anos. Agora você tentar extrair um personagem de uma novela hoje que não seja o protagonista, eu gosto, mas assim, realmente eu não estou consumindo. Eu consumi o início de Renascer, mas a novela que você citou, Família é Tudo, eles até gravavam aqui as externas no prédio. Tinha umas externas dele aqui. Mas eu confesso para você que não me pegam, não me prendem. Porque falta tempo. Eu acho que talvez falte isso. Eu acho que falta tempo de maturação do ator e do personagem para que a gente, como telespectador, se conecte a eles. Então, é o que você falou, são muito rápidos os processos. Os diálogos, eu acho também que os diálogos eles vão para uma linha que não é uma linha que todo mundo goste. Enfim, eu acho que a televisão aberta, ela precisa olhar novamente para ela. Eu tenho aqui atrás de você aí, por aqui tem sempre um monte de referência. Eu acho que tem um cara ali em cima, que eu até vou comprar o livro dele essa semana, o segundo livro dele, o Boni. Um cara como esse, eu vi ele no Flow há 2 semanas. Você viu um cara como esse que está afastado da televisão? Não pode. Porque isso é voltar à televisão que deu certo. A gente vê personalidades que precisam voltar à televisão de alguma forma, que faz muita falta. Eu não sei se você consegue, você que está por dentro, está dentro, né, do ambiente, se você tem essa mesma percepção. A referência não só do ator, mas a referência do pensador de televisão, do autor de televisão. Sim. Porque falta, cara. Essa é uma questão hoje, você estava falando das histórias, que todo artista, aí eu vou falar, o Boni é um artista. Porra! Embora ele não tenha exercido a função especificamente em cena, ele era um pensador... Genial. E eu acho que todo artista hoje se questiona em que segmento for, seja no teatro, cinema, streaming, TV, internet, que histórias contar. Que história eu conto hoje, nesse tempo que nós vivemos, e que eu consiga dialogar com o maior número de pessoas possível. Que o objetivo de qualquer história é dialogar com o maior número de espectadores. Perfeito. Seja onde for. E é uma questão, porque em um mundo onde os processos eles são muito rápidos e descartáveis... Volúveis, né? Volúveis totalmente. De que maneira eu estruturo uma dramaturgia que tenha potência? Eu não sei se ainda existem os grupos de estudos na Globo que faziam essas pesquisas. Eu confesso que eu não sei, porque muitas mudanças... Eu estive lá na retomada dos estúdios que pararam na pandemia, lá, né, 2020. Sim. Eu voltei em Salve-se Quem Puder, e foi meu primeiro contrato exclusivo com a casa, né? E aí eu estive ali vivendo, porque quando você é funcionário exclusivo, porque você está ali vinculado àquele produto e você não tem liberdade para fazer outras coisas vinculado àquele produto. É uma exclusividade.
Então você vive ali o dia a dia da empresa, inclusive com e-mail corporativo, tendo acesso a informações que não são do artístico. Normalmente não, né? Não são do artístico. E a Globo passava naquele momento por uma reestruturação da mudança para uma só Globo. Então, tinham diversos processos que estavam sendo desconstruídos, outros construídos. Então, não sei se ainda existe o grupo de estudos que estava junto ao público, medindo, entendendo que lá história... atrás, na sala de espelho que tinha direto. Eu acho que deve ter ainda. Eu acho que deve ter, porque é de uma importância muito grande até para estruturar até para estruturar ali o caminho. Mas aí, Rodrigo, né, a gente sabe que existe uma gestão que é corporativa. O quanto, de repente, chega na gestão e a gestão fala, não vai contar essa história. Tem isso. Não vai falar sobre isso. Não vai... A gente sabe que existe, né? Então, eu acho que é uma busca e uma inquietação hoje de todo profissional que trabalha com contação de histórias, né? Seja em que segmento for. Que história contar? Que história contar? Qual a história, se você fosse contar para alguém hoje que nunca te viu, qual a melhor história que você contaria da tua carreira? Teu grande... Você fala assim, pô, se eu tivesse um tweet para relembrar uma cena, uma peça, um aplauso, qual é o teu tweet da tua carreira? Assim, qual a história? Eu falei de Salve-se Quem Puder. Eu interpretei um fisioterapeuta, o Vitinho, que tinha ali um personagem periférico, mas o personagem do Felipe Simas, ele sofreu um acidente logo no início da novela, ficou praticamente a novela inteira na cadeira de rodas, sofrendo abuso do pai. Tinha uma relação, o pai era o Leopoldo Pacheco e a mãe a Flávia Alessandra, então era uma relação familiar complexa. E nós estávamos vivendo o momento da pandemia, com todos aqueles protocolos, traumas, sombras que nós passamos a viver no dia a dia. E o fisioterapeuta ganhou uma importância muito grande quando começaram os processos de reabilitação. Então, por conta do contexto em que nós vivemos ali uma realidade que era inimaginável. Do medo de se aproximar das pessoas ao mesmo tempo, tendo que se relacionar, porque a nossa profissão trabalha na relação direta, né? Inclusive do toque, da aproximação, do beijo. Aquele momento... E ainda com o que o personagem que eu fazia me trouxe em termos de repercussão fora, por conta da comoção das pessoas que estavam vendo o fisioterapeuta, muito mais do que um cara que trabalhava na reabilitação motora por aspectos convencionais, mas por aspectos decorrentes da Covid e tal. Aquilo ali foi... Então eu diria que se eu pudesse destacar aquele momento ali, foram 6 meses ali que nós ficamos vinculados à obra. Foi muito intenso, não só no processo de viver o dia a dia na empresa de trabalho, mas fora, lidando com todas as questões e com a relação com o público, né? De que forma... porque a novela só foi ao ar em depois 21. De pronta, né? Então muita coisa a gente não divulgava e tal, mas assim... então a repercussão veio muito depois do personagem, mas no momento do processo, e a gente com a rede social, a gente compartilha muita coisa e tal, foi muito intenso, foi muito impactante. Acho que para todos que viveram ali aquele momento em diversos segmentos. Estou falando no meu. A palavra que você usou é perfeita, inimaginável. Então, se eu não estivesse trabalhando, seria uma coisa. Como eu trabalhei naquele momento, quando você fala de aquilo ali vai ser um momento que é único, muito pontual, né? São vários aspectos, né? Acho que foi uma transição na minha carreira, profissionalmente falando, sobre vários pontos de vista. E qual a história que você queria contar? Que você quer contar? Qual o teu sonho, assim, a história que você fala assim, eu queria contar essa história, ou um personagem, ou uma... que é o teu... Onde você quer chegar, assim? Qual é a tua história? O que você quer contar? Qual a história que você sonha contar? A história de superação. E perseverança, independente das adversidades. Isso me encanta. Acho que vivemos um tempo onde existe uma fragilidade muito grande na saúde mental coletiva,
onde os desafios estão postos a cada momento num mundo ágil, destrutivo. Não tenho dúvidas que o tempo que a gente vive, ele é muito nocivo à saúde física, emocional, psicológica. Cada vez mais, né? E os processos de superação, eles se tornam uma necessidade de sobrevivência diária. E tem relação direta com o autoconhecimento, com o quanto eu tenho consciência do que se estabelece, não só na minha vida pessoal, como na minha vida profissional, e faço escolhas para não sucumbir, para não me perder, para não me desorientar. Então, personagens que tenham esse viés me atraem muito. Então, eu tenho vontade de contar cada vez mais. Eu acho que vamos contar, porque a arte não deixa de ser um espelho da vida e vice-versa, né? Eu acho que vamos falar muito sobre esses processos de vitórias, conquistas e superação a partir da perspectiva humana, a partir do nível de consciência que vamos conquistar, saindo do condicionamento, saindo do lugar comum. Mas dá para contar isso na prática? Você acha que existe espaço para contar isso na TV hoje? Eu acho que esse espaço vai ser construído. Eu acho que, falando sobre a identificação do público, isso aí. Eu não sei qual é a tua percepção, Rodrigo, mas eu acho que a gente vive num grande manicômio. Pô, mas eu não tenho dúvida disso. Eu olho para o mundo, eu venho num processo de autoconhecimento, principalmente no pós-pandemia, buscando. Fiz um trabalho de saúde mental no teatro durante 5 anos, onde, após os espetáculos, um drama de casal, um drama psicológico, nós conversávamos com psicólogos, psicoterapeutas, profissionais de saúde, no teatro. Que maneiro. Abrimos um papo. Fizemos 5 temporadas no Rio. A última foi no Teatro Vanucci, a penúltima na Cidade das Artes, Na Hora do Adeus. Um texto de um psicoterapeuta paulista. Então, naquele momento ali, nós vivíamos muito próximos esse universo e já era muito caótico antes da pandemia. Hoje, então, eu acho que o mundo, no pós-pandemia, o mundo ganhou uma configuração ainda mais eloquente. E tive agora passando uma temporada frequente em São Paulo. A galera em São Paulo, nem da nossa idade, assim, né? Pô, a gente não é antigo, mas a gente não tá nos 20 mais, nem nos 30. Cara, a galera senta na mesa, velho, dizendo que dormiu 4 horas na noite e falando, pô, tô tomando isso. Tá tomando o quê? Eu tô tomando isso. Qual a dose? Pô, tô tomando mais. A galera competindo o nível de dose de tarja preta que estão tomando para conseguir dormir minimamente ter uma qualidade de vida e não conseguindo... criando transferências, válvulas de escape para trabalho, para família. Então, assim, mordendo a orelha, velho. Sem droga. Terceirizando paternidade. Sem drogas convencionais. Ilícitas. Então, assim, vai se abrir espaço para falar desse ser humano. Já estamos falando, de alguma forma, em determinadas plataformas e projetos que têm um pouco mais de profundidade no cinema. Então, não tenho dúvidas que vamos falar de superação, conquistas, a partir desse nível de superação humana que tem a ver com a saúde mental. Porque quando a gente... eu fiz faculdade de comunicação social, né? Então, quando coloca como comunicação social, a gente tem que ter uma percepção de que a gente está aqui enquanto comunicadores, né? Sim. O básico. E dentro de uma sociedade. A gente precisa ter uma preocupação social com o que a gente fala. Total. E a arte, a mesma coisa. A gente está na mesma pegada. A influência que tem o lado de cá em quem está do lado de lá, a gente tem que ter muita preocupação com isso, muito cuidado, muito esmero. Eu acho que a gente precisa entender... e aí, eu volto a falar uma crítica ao que a gente vê hoje, que são os termos, por exemplo, influenciador. O que é um influenciador? Um médico, ele é um influenciador, independentemente do número de seguidores que eles têm nas redes sociais. Sempre foi.
Né? Sempre foi, né? Não é? O número de pacientes que né? Sempre foi O açougueiro, uma referência. O açougueiro também era. Porque se ele fala para os clientes dele que essa carne aqui é a melhor, ele está influenciando. Então, Sim. o que a gente tem que entender é o seguinte: nós devemos influenciar pelo exemplo, pela palavra, pela postura. Não é pelo número de seguidores que você vai ser ou não alguém que influencia alguém. Sim. Porque, vamos combinar, tem coisas que a gente vê aí com milhões de seguidores, que se as pessoas estão se influenciando por aquilo, o manicômio já está estourando, que, porra, não vai ter camisa de força para vender. Exato. E aí, quando você fala sobre histórias, eu acho que a partir do momento em que o público que está vivendo aqueles dramas se reconhece nos personagens ali colocados para trazer algo que vai além de um entretenimento banal. É isso? Eu acho que pode ser, inclusive, um novo caminho para se buscar novas audiências, que eu acho que hoje o grande X da questão para quem vive o audiovisual, seja em que segmento for. Eu acho que o streaming entra realmente para isso. Eu fico vendo lá, a minha mulher é fanática por dorama agora e umas novelas turcas. Aí eu falo para ela, e tem uns colombianos, falo, olha só, a gente tá aqui há 20 anos casado, você reclama há 20 anos que eu gosto de novela. Agora, não é sério. Série não. Um negócio de 300 capítulos, 200, não é sério, é novela. É novela, aquilo é novela. E aí você está falando de um aspecto bacana, como você, como apaixonado por TV, como eu sou, a gente tem que tomar cuidado para as produções internacionais que hoje chegam através do streaming. É isso que eu tô falando. Não conquistarem um lugar já que foi nosso, cara, durante décadas. Exatamente. De referência em teledramaturgia. Já tá. Porque está se dando um passo à frente para se contar de histórias que se conectam mais com o público. Você já viu Dorama? Você conhece Dorama? Não. Dorama é um negócio coreano, uma dramaturgia coreana que bomba, febre no mundo. Vou procurar saber. É uma merda. A minha mulher vê todo dia isso, eu não aguento. Eu tô quase, me separando dela por causa do Dorama. É um sucesso. O Fantástico tá com uma série agora sobre a Coreia, em que fala do Dorama. Os caras viraram ícones mundiais. Só que assim, são os mesmos atores, eu acho, pelo menos são todos parecidos. Todos com a mesma pele, umas interpretações constrangedoras, uns dramas constrangedores, umas histórias previsíveis, mas que tem uma dramaturgia que a gente vai, ao que você falou, do reconhecimento de situações. As pessoas estão ali, estão se reconhecendo naqueles dramas, naquelas relações. Dramaturgicamente, tecnicamente é lindo. Dramaturgicamente é uma merda, é muito ruim. Mas pega. E aí, quando eu vi essa matéria do Fantástico há 2 semanas, o fenômeno no Brasil é incrível. E pega quem? Pessoas de mais idade, a mulher, as pessoas mais sensíveis, que são o público que sempre esteve diante da tela da TV, que a gente volta ao que a gente falou lá atrás, que recebia a telenovela na sala. Porque o legal é quando você via lá atrás a Barriga de Aluguel da Glória Pérez, uma história que ninguém contava. E você olhava pro lado e você estava com a família ali, você se reunia e falava assim, caramba, o que é isso de Barriga de Aluguel? O que é isso? Já era à frente do tempo. O Clone. Era à frente do tempo. Não é? E aí você pega relações homossexuais, a mesma coisa. Você não precisa entubar nenhum tipo de relação sexual. Porque, Rogéria... Eu sempre conto essa história aqui. Eu trabalhei 12 anos no Lance, jornal esportivo. Extra também, né? No meia hora e Lance. E no dia. No Lance eu trabalhei durante 12 anos, um jornal esportivo. Uma redação maravilhosa, com 200 pessoas, pulsante, muito jovem, um ambiente masculino, que até então o esporte era um ambiente masculino, Sim. Um ambiente homofóbico, um ambiente, assim, tipo uma arquibancada de estádio de futebol. Sim. Só 2 pessoas, e nesse período foram pessoas lá na redação, todo mundo do esporte foi na redação do Lance. Ministros, presidente da FIFA, todo mundo entrou na redação do Lance. Todo mundo, todos os jogadores de futebol que você imaginar. 2 personalidades saíram aplaudidas da redação do Lance. A primeira é aquele senhor que está ali atrás de você, Edson Arantes do Nascimento, e a outra, Rogéria.
Tem noção? Rogéria. Eu entrevistei a Rogéria, eu e Benjamin Bach, entrevistamos a Rogéria. E, cara, ela ficou, sei lá, umas 4 horas na redação. E falava com todo mundo, e dando show de futebol, de conhecimento de futebol, de doação. E saiu aplaudida. A redação parou para aplaudir a Rogéria saindo de pé. Mas aí você tá falando, tá me vindo aqui uma percepção que... Vê se faz sentido para você. Eu acho que nesse movimento que nós já falamos aqui um pouco antes, de disfunção, de tempos líquidos, eu acho que nós nos distanciamos de nós mesmos. Total. Aí eu acho que nós perdemos um pouco dessas referências de verdade. Uhum. E aí nós meio que nos perdemos também dessas conexões que o que você está falando tem a ver com verdade, com autenticidade, com não construções, com... Não é narrativa, é verdade. E aí assim, o caminho de volta, ele tem que ser o caminho de nós nos reconectarmos com nós mesmos. Uhum. Primeiro individualmente, para depois a gente entender que histórias nós vamos contar. Como o mundo, né? Depois, entendendo de que forma a gente vai chegar naquele, como... eu acho que a arte é uma ferramenta para que nós possamos minimamente olhar para nós mesmos de uma outra forma e perceber perspectivas. Eu acho que, em geral, qualquer manifestação artística. Então, quando nós nos conectamos de novo com a nossa essência, individualmente, nós entendemos melhor essa essência para compartilhar, e isso chega na essência do outro. Exato. Atinge, né? E a gente contribui para o processo de reconexão do outro com a sua essência. Então, acho que é o papel da arte. Essa esquizofrenia coletiva nos levou a um lugar de baratas tontas, quando a gente fala que está todo mundo procurando, entendendo como fazer, principalmente no audiovisual. Acho que tá todo mundo buscando como fazer. É o recomeço, né? As fórmulas, elas não funcionam mais. Exatamente, é isso. Eu acho que é legal ter como referências bases sólidas, como, né, falando de teledramaturgia, foram as telenovelas dos anos 80, anos 90, mas refazer não necessariamente será sinônimo de resultado hoje. Então, assim, é um novo tempo, é um novo fazer. É uma nova história, é uma nova escola. Isso aí. É uma nova existência da arte, do audiovisual. Você vê, no teatro. Acho que nunca houve... Há 20 anos eu acompanho o teatro regularmente. A escola de teatro são 4 anos com atividade complementar, você tendo que estar no teatro praticamente de quinta a domingo, quando não de terça a domingo, né? Enfim, claro que é o prazer também, a satisfação. Nós somos como jogadores de futebol, quando não estamos trabalhando. Fazendo teatro, nós vamos ver os amigos. Então tem isso. No teatro, porque na televisão não. A maioria dos atores nós não vemos. Então... Nunca houve um tempo onde tantos solos estão em cartaz. Só solo. Mas não tem questão de orçamento? Tem também, porque nós vivemos um mundo distorcido. Sobre todos os níveis. Então, produzir hoje teatro caríssimo, né? É um absurdo. Muitas vezes não se paga. E aí, quando você vai estruturar, às vezes, um projeto, se você não... E claro, aí, de que forma faço, né? Se busca alternativas. Hoje, 4 atores em cena é superprodução. Verdade. Cenários mais enxutos. E se você tem um plano de caminhar com o trabalho circular, quanto mais bem estruturado ele for nesse sentido enxuto... Logística, né? Ele tem mais vida útil. E aí, só para concluir... não deixa de ser uma renovação, uma reestruturação. Eu, por exemplo, eu sinto falta da contracena. Eu falo, porra, eu quero ver 2 atores, no mínimo, em cena, dialogando, trocando. Sim. E assim, nós passamos por uma transição de eras. Em todos os aspectos. Principalmente na arte. Mas a arte, acho que ela está diretamente impactada porque ela fala do ser humano, ela é produzida essencialmente pelo humano, para o humano.
Então, num mundo onde estamos em crise do humano, a arte vai estar numa crise absurda. Também. É inevitável, né? E é o que é. Estamos em crise? Estamos em crise sob todos os aspectos. Os atores estão mais enlouquecidos do que nunca. Sobre vários aspectos. No sentido, assim, quando a gente estava falando aqui, durante muito tempo, a televisão foi uma estabilidade. Exatamente. Uma profissão que nunca se existiu estabilidade. Né? Naturalmente, a profissão do ator é como a profissão do autônomo, seja ele em que segmento for. Ele precisa produzir o seu trabalho, gerar o seu trabalho, vender o seu trabalho e fomentar ali a sua renda. Verdade. Né? De um projeto para o outro, como advogado. Que bom, você falando isso, é exatamente aí que eu queria entrar. Mas nós vivemos num país hoje onde o ator, onde o artista, muitas vezes, ele é chamado hoje de vagabundo, e o ator hoje, ele tem as leis as leis de incentivo sempre foram para ajudar os artistas e o teatro, falando do teatro, tá, principalmente. E o cinema também, mas vamos falar do teatro. O teatro sem leis de incentivo não viveria. É difícil, só com bilheteria, muito difícil, é muito difícil. E aí o cara tem que fazer uma puta de uma produção, e que aí o cara acha, o idiota que tá na rede social falando da Lei Rouanet, xingando o artista, ele acha que todo o dinheiro que o artista capta vai pro bolso dele. O que é uma distorção completa. E eu não tô. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque o meu lado não é o lado dos artistas em sua maioria hoje. Então eu falo com muita tranquilidade, tá? Mas hoje o artista, para produzir arte, ele precisa do apoio institucional, vamos dizer assim, dessas leis de incentivo. É justíssimo isso. Sim. E aí hoje a gente tem que aturar pessoas ignorantes, a gente tem que aturar essa polarização imbecil que a gente está hoje, as pessoas colocando artistas como inimigos do público. Esse foi um trabalho feito. Você falou sobre 2 aspectos. Lei Rouanet é isenção fiscal, não é dinheiro que o governo dá, tira do cofre público. E também tem lei de incentivo que é... É contrapartida. Sim. É desconto de imposto de renda. Mas o meu ponto é, isso é legal. Total. Isso é fundamental pro teatro não acabar. Como tem a lei Pelé. Paulo Gustavo, tem a lei Pelé no esporte. Tem várias leis. Como tem as bets também hoje que fomentam. Total. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: sem esse tipo porque nós vivemos num país onde a arte é escanteada, a gente vive num país onde o teatro... Porra, vamos lá. Aqui a gente tem 22 mil inscritos. Se a gente for fazer uma pesquisa desses 22 mil pessoas inscritas, quantas pessoas ali vão ao teatro? E aí, mais ainda, quantas pessoas foram esse ano ao teatro? Mas aí existe um outro ponto. Eu estava até falando com os meninos antes. Nós temos uma deficiência histórica, né, de educação. Se não há educação, não há um nível de alcance com determinadas obras artísticas. E hoje é o preço que se paga o artista de teatro pelo público não se conectar com conteúdos que propõem uma vivência artística e uma reflexão mais aprofundada. E sai da banalização do stand-up e do besterol, da besteira, que não tem problema nenhum. Acho bacana. Nós tivemos jogo. Nós tivemos o besterol lá atrás, na época de Mauro Razzi e tal, que se desenvolveu e chegou hoje no stand-up, no formato que a gente entende. As comédias rasas, Vaudeville, né, são historicamente também parte do teatro mundial. Chico Anísio e Jô Soares fazendo stand-up lá atrás. Mas o preço que se paga hoje é uma deficiência na formação. E você falou um outro aspecto, as leis de incentivo, elas são fundamentais em todos os segmentos que elas atuam, não só na arte. Sim. Mas muitos artistas trabalham, a grande maioria, sem lei de incentivo, bancando, né, a grande maioria fazendo grana no audiovisual, televisão, publicidade, sei que, investindo nos seus projetos, indo para a bilheteria, sim, e a maioria dos circuitos pelo Brasil são sustentados pelos projetos independentes, pelos projetos sem patrocínio. Então, você espectador que vai ao teatro, deve ser normal você, ao final do espetáculo, ouvir o ator falar: esse espetáculo não tem patrocínio. Atores reconhecidos, com trajetórias sólidas no teatro, na televisão, no cinema.
Então não é um privilégio de quem está, de repente, iniciando uma jornada profissional não ter patrocínio, né? O que é um absurdo. Mas é uma questão... nós precisamos transformar o nível de formação... Mas a gente tá falando isso há 50 anos. Mas nós vivemos um processo histórico de emburrecimento. Então, exatamente isso. Concordo plenamente. A gente está falando há 400 anos disso. Eu lembro lá. Vamos lá. Eu lembro de abrindo um parênteses rapidinho. Uhum. E você acha que o tempo que a gente vive no digital hoje, onde você acabou de falar um pouco mais cedo, onde qualquer um falando qualquer besteira viralizou, referência para uma criança de 5, 6, 7 anos, você acha que nós estamos num tempo que vamos vislumbrar o quê? Nada. Para um futuro. Isso é. Em termos de... O artista é um forte hoje. Eu acho que nós vamos ter uma reviravolta que a gente não dimensiona, metafísica, sei lá, porque não é possível... Daqui a 400 anos? Não é possível que nós vamos... Você acha mesmo? Eu preciso acreditar nisso. Ah, bom. Então fechou. Tamo junto. Porque eu não posso acreditar que eu vou ter que voltar encolhendo para voltar a ser o homem de Neandertal, sabe, cara? E rastejar em quatro patas. Porque o caminho, em termos de desenvolvimento intelectual, em termos de... Ele não tá caminhando para um nível próspero. Não tá. Que você fale, porra... Você falou. Fernanda Montenegro vai ser esquecida daqui a uns anos. Ela vai viver ainda, desejo que muito. Sim. Mas, fatalmente, hoje, com toda a história que essa mulher tem, se você, de repente, perguntar para jovens de 20, não conhecem. Porque não vão ao teatro, porque, de repente, não vão lembrar do protagonista que ela fez na televisão, porque foi lá em Guerra dos Sexos. Exemplo. Tá entendendo? Então, voltamos a falar sobre formação, sobre referências, sobre valores. E, não é só educação, eu acho que é dentro de casa também. Também acho. É você criar... A gente forma o cidadão aqui dentro de casa. As minhas referências musicais, eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, com meu avô. As minhas referências... E aí a gente já está estourando o tempo, foi muito legal. Tá sendo muito legal falar com você. Já vou te convidar já de novo e não vou atrasar da próxima vez. Mas assim, a gente está falando de referências aqui e é muito legal porque assim, eu dou muito valor à referência. Eu acho que se eu tô aqui hoje pelas minhas referências e eu faço questão de exaltar as minhas referências aqui, com as biografias que estão aqui, com os personagens, enfim, com tudo isso aqui que a gente é referência. Eu falei aqui com o Alexandre Regis também, ele falou que tem gente que faz cursinho lá de stand-up e não conhece Ajudo Ribeiro. Pois é. Não conhece Zé Vasconcelos, não conhece Berta Lohan, não conhece ninguém. Pois é. E como você também deve conhecer atores que realmente não sabem quem é Itala Nandi. Quando você fala o nome dos grandes atores da história da dramaturgia brasileira, não vou falar teledramaturgia, Clay Diáconis, Ítalo Rossi, Cacilda Becker, Ítalo Rossi, Paulo Dona Natália Timber, que está aí, Paulo Outram, etc, etc. Eles, tirando o Paulo Outram, tirando um ou outro... Tirando os televisivos. Então, mas esses grandes nomes, se você olhar na história da televisão, a maioria deles não tiveram esses níveis de exposição de protagonista. Sim. Então, tiveram trabalhos memoráveis, a própria Dona Beatriz Segal, né? Porra! Enfim. Mas também as pessoas só lembram por conta só por isso. Quer dizer, lembram quem viu, quem participou daquele tempo minimamente. Hoje em dia, você fala... Beleza, você pode falar Renata Sorrah, que é uma grande atriz, mas acho que já não está na geração... Não, Arlete Salles também. Tive o prazer de trabalhar com ela. Essa é maravilhosa. Encontrei com ela lá agora de novo. Trabalhei com ela em Além da Ilusão. Com ela, com o Paulo Betti, que foi meu mestre, que foi incrível. Fazia um personagem ali que eu fazia a contraposição dele nos personagens, no Valentino e Constantino, que quando entrou o personagem que era sósia dele na trama, passou ali por um período, a direção artística pediu um ator para trabalhar com ele direto, porque queria a contracena, queria o olho no olho. Então eu passei durante todo o período que o personagem atravessou a trama, estudando
e trabalhando os dois personagens, um falando em espanhol, outro em português. Que maneiro. E jogando com o Paulo o tempo todo, com Arlete, com Alexandre Richter, com toda a galera, fazendo os dois personagens. Interpretando com ele. Quando ele fazia um, eu fazia o outro, jogando com ele o tempo todo. Que maneiro. Foi mó escola. Foi mó barato. Isso é artista, né? Isso é ator, né? Isso foi é ser barato. Ator, né? Pô, cara, é um tesão, sabe? É um deleite. Eu sou suspeito porque eu tenho muito prazer no ofício que eu desempenho. Então, tirando esses nomes, voltando para o que a gente está falando, a maioria não teve um nível de visibilidade e, portanto, o público não sabe. Não é fama, não, que a gente está falando. É muito longe disso. Cultura. Cultura, Estamos falando de cultura. Reconhecimento, né? Importância para o processo da nossa... Porque se a gente pegar ali nos anos 40, 50, 60, se dava muito mais importância a essas pessoas, né? Diferente do primeiro mundo, né? Se você falar Inglaterra, as crianças começam a ser alfabetizadas com Shakespeare. Né? O americano celebra a sua memória. Né? E enaltece seus ídolos o tempo todo, reverencia até o último dia. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. Engraçado, nós pegamos eles como espelho de tantas coisas negativas. No lixo, né? Desculpa. E o que teoricamente é benéfico e vai somar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento enquanto humanidade, nação. Patriotismo, o amor aos símbolos deles. Amor aos heróis. Eu aqui outro dia, eu sempre conto essa história aqui. Aqui no nosso prédio é o Comitê Olímpico Brasileiro também aqui, né? E aí eu tava almoçando e entrou o Rogério Sampaio, medalhista de ouro no judô. E ele entrou no restaurante lotado, cara. Ninguém conheceu o cara, ninguém reconheceu o cara. E aí ele sentou, por sorte, ele sentou do meu lado. Aí ele falou, pô, posso sentar aqui, que tava cheio o restaurante? Eu falei, pô, uma honra, vou ter a honra de almoçar com você. Ele já me olhou assim, já ficou meio quase constrangido, sabe? Aí ele sentou, aí ele, pô, obrigado, não sei o que. Eu falei, pô, cara, prazer estar ao lado do medalhista de ouro. Aí comecei a bater um papo com ele, super legal. Aí e ele foi embora, assim, anônimo. E eu fico pensando, nos Estados Unidos, se entrar um medalhista de ouro, e olha que eles têm medalha de ouro, porra, igual a gente tem ladrão, eles têm medalha de ouro. Eles têm medalha de ouro pra caramba. E os caras lá são reverenciados o tempo inteiro. Você pega os veteranos lá das guerras deles lá, que são celebrados o tempo inteiro. Aqui não. Aqui não tem referência. Aqui, o cara, ele vai... É o que vale naquele momento, é o que ele tem naquela hora, é o que ele está fazendo naquele momento. E aí tomara que você esteja completamente errado, mas isso que você falou aí da Fernanda Montenegro infelizmente faz todo sentido. Enquanto nós não é querer chover no molhado, nós não entendermos, enquanto coletividade, que investir no ser humano, no processo de formação e desenvolvimento, é a saída para a gente, inclusive, falar de todas as outras mazelas que a gente, a cada ciclo, estamos aí apontando o dedo, política, segurança pública, etc., etc., a gente não vai caminhar para falarmos sobre cultura, que aí eu acho que já está numa outra esfera, né? O sarrafo é bem mais em cima, em níveis satisfatórios de referência. Mas, infelizmente, parece que esse círculo vicioso, ele se retroalimenta e ele é mais saudável no sentido de manter as coisas como estão. Mais saudável que eu digo pro pequeno mundo que está estabelecido ali. É mais cômodo. E é lamentável, né? Mas eu acho que nós, que hoje, inclusive, cada vez mais vemos ao microfone, ter voz, você como jornalista que vem aqui construir o teu espaço de trocas, de diálogo e de manifesto. Eu acho que cada vez mais nós, nos colocando nesse lugar, vamos cumprindo a nossa função, que é propor uma reflexão, propor que a gente possa pensar em caminhos diferentes, através da arte, através dos podcasts, através de pedrinha em pedrinha, de todo ou qualquer comunicador que assume ali o seu papel público e se coloca. Marcos, cara, sem palavras para te agradecer. A gente tem uma brincadeira aqui. Normalmente convidado não convida, né?
Mas aqui não, aqui no Geral Pod, convidado convida. Então eu queria que você olhasse para cá, convidasse 3 pessoas que você acha que tem uma história legal, e você vai convidar eles para vir participar aqui do Geral Pod com a gente. Pode ser de qualquer segmento, amigo, enfim. 3 pessoas que você acha que seria legal que a gente trouxesse aqui, batesse um papo e contasse a história um pouquinho. Então, já que falamos... Só 2, tá? Porque a primeira você já sabe. Qual? Vai dica. Vai. Não, então. Convide Ítala Nandi para estar aqui, já falamos dela. Tem histórias sobre o teatro brasileiro e sobre essa mulher falar do que é estar com 80 anos, sendo referência ainda no cinema nacional. Nosso amigo Tadeu Mello, que é um querido, que você falou dele também. Já mandei mensagem para ele. Eu posso até falar com ele também. Falar, vai lá bater um papo, ele vai adorar estar aqui contigo. E depois também indico você trazer aqui para bater um papo com você, doutor, sair um pouquinho do nosso... Assim que eu gosto, geral pode. Do nosso segmento, doutor Carlos Veiga Júnior, que fala sobre autoconhecimento, que fala sobre questões humanas num outro lugar. Eu acho que vai ser bacana para a tua audiência. Ítala Nandi, Tadeu Mello e Carlos Veiga Júnior, super convidados para sentarem nessa cadeira e baterem um papo com meu amigo aqui, jornalista Rodrigo Mandarini. Marcos, cara, sem palavras. Estamos juntos, meu amigo. Obrigado mesmo aí pela gentileza, generosidade. Mais uma vez, desculpa o atraso. Problema nenhum, faz parte. Eu que agradeço. Obrigado pela troca, pelo carinho. Irmão. A casa é tua. Vamos juntos. Volte quando quiser. Gente, você que ficou aqui até agora, tenho certeza que se divertiu, aprendeu, porque assim, quando a gente fala, é o que eu sempre brinco aqui, é bom a gente falar, eu gosto de conhecer assuntos que eu não tenho tanto conhecimento, mas quando a gente fala do assunto que a gente mais gosta, o papo flui assim, eu nem olho pro relógio lá, senão o Matheus daqui a pouco tá me tirando da cadeira aqui, já estourei o tempo pra caramba, o Matheus vai me dar bronca aqui, mas aqui, quando a gente fala de televisão, a gente sempre fala com algo a mais, que eu amo televisão, eu amo isso aqui. E vou aproveitar até, é o primeiro programa que eu gravo. Eu prometi pro Matheus que eu não ia. O Matheus pediu para eu falar alguma coisa sobre a partida do meu ídolo. Evidentemente que eu não vou fazer, não vou falar, porque a única vez que eu falei da partida de das minhas referências aqui, eu passei uma vergonha danada, eu comecei a chorar. Então, como eu não tenho mais lágrima para chorar pela partida do meu maior ídolo, que é o Silvio Santos, que vocês podem ver no meu cenário cheio de referências a ele, não vai ser possível fazer conteúdo dele. De repente, daqui a um tempo, eu posso fazer. Se inscreva no canal, ative os sininhos, as notificações, manda para os amigos. A gente ama televisão. Não vou fazer homenagem, não. Vou só terminar, a gente bota aqui na edição, com essa homenagem para ele, mas sem falar muito, beleza? Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima.